Olá, queridos irmãos de Curvelândia. Que privilégio poder estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus, uma mensagem da palavra de Deus, podendo chegar até você, mesmo estando distante, mesmo não podemos estar nos reunindo juntos. Espero que um dia possa estar aí ao vivo, né? Podendo ver vocês e compartilhando a mensagem presencialmente. Mas enquanto isso, essa oportunidade não chega. Eu espero que essa mensagem encontre você bem, que Deus abençoe sua família e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com todos nós. Amém? Nós vamos estudar um texto da Palavra de Deus, um trecho da Palavra de Deus, que é a história da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Essa história está em Lucas, capítulo 7, no verso 36 em diante. Vamos ler juntos para então começarmos a nossa reflexão e que a palavra de Deus aí quer nos trazer para você neste dia, né? Vamos lá, Lucas 7, 36. Espero que você possa abrir aí comigo também a sua Bíblia e vamos também fazer uma breve oração, né, para estudarmos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, agradecemos porque o Senhor permite que através da tecnologia hoje possamos pregar de uma maneira diferente, mas ao mesmo tempo a Tua palavra possa ter o alcance nos corações de cada um que vai recebê-la. Eu peço a Tua orientação, o Teu Espírito agora aqui em casa e também peço o poder do Teu Espírito quando essa mensagem vai ser recebida a cada um que nos ouve agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Lucas 7, 36 diz assim: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estava por detrás, aos seus pés, chorando, regando-os com suas lágrimas. E os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e o ungia com um unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: Diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Verso 42. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, verso 47, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Bom, nós vamos analisar essa história, né? Em 3 aspectos, ou melhor, em 4 aspectos. Primeiro, o contexto da mulher, vamos entender o que está por detrás, por que ela fez isso, como aconteceu. Segundo, o contexto de Simão. Terceiro, o contexto de Jesus, que é bem breve, simples. E por último, então, a lição principal, né? A realização, ou melhor dizendo, o que está realmente acontecendo ali, qual que é o contexto da parábola de Jesus, né? Por que ele está contando essa parábola e essa história, né? Que é a parábola, ela está dando a lição para o que a história, né, está conduzindo. Então a história tem um propósito e a parábola vai explicar o que Jesus quer dizer, né? E o que Jesus queria ensinar naquela circunstância. E por fim nós vamos ver que existem aí na mulher e em Simão 2 tipos de cristãos. Essa seria a parte final. Então, primeiro aspecto da nossa análise, o contexto da mulher. A Bíblia diz que uma mulher pecadora da cidade.
não dá nome, não dá muita explicação, uma mulher pecadora da cidade. E esse texto já diz duas coisas, que era uma mulher pecadora exercendo sua profissão na cidade e que ela não tinha uma casa ou não morava ali, né? Não morava por ali perto de Simão, onde estava Simão, né? Ela morava na cidade. Então ali provavelmente estavam no bairro e ela veio da cidade para o bairro ali onde eles estavam, né? Então, um claro indício de que essa mulher provavelmente era uma prostituta, provavelmente uma mulher, né, com esse tipo de vida. Uma mulher sem nome, sem valor, mas que ela se aproxima e traz algo de muito valor. No outro relato dessa história, em Mateus, diz que ela estava trazendo ali o vaso de alabastro, né? O nardo puro de muito preço, que representava ali mais ou menos 300 dias de trabalho de um operário. E veja, esse valor, se a gente trouxer para os dias de hoje com salário mínimo, aqui no Brasil, dá cerca de 7 a 8 mil reais. Veja o valor do que ela estava trazendo. Um presente ali digno de reis, valiosíssimo. E provavelmente ali deu assim um grande sacrifício daquela mulher para juntar aquele dinheiro para comprar aquilo, né, de tão valor tão alto que era. E na época de Jesus, também ali na hora que ela entra, as pessoas não comiam em mesas. Então a gente tem que tirar da cabeça aquela ideia de a mulher se ajoelhando meio que embaixo de uma mesa ou atrás de uma mesa, porque eles não comiam em mesa. Eles comiam, tinha assim uma espécie de um tablado, né, uma coisa bem baixinha no chão, poderíamos chamar de mesa, mas era bem baixa, e eles sentavam numa espécie de um divã, espécie de um sofazinho, como se fosse aquele divã de psicólogo, né? E apoiavam com o braço esquerdo e comiam com a mão direita, né? Naquele negócio no chão, aquela mesa, né, baixinha, e apoiado com a mão esquerda e comendo com a mão direita, que era a mão que se comia, né? Então se comia com a mão e se comia mais quase que no chão, né? Não tinha mesa. Então o braço ficava inclinado para o lado da mesa, né, onde estava a boca para você comer, e os pés ficavam para trás. Os pés ficavam totalmente virados para trás. E aí você entende melhor como essa mulher chegou ali por detrás e se ajoelhou e fez o que fez sem atrapalhar o banquete, né? Ela estava ali atrás, todo mundo percebeu, mas o banquete poderia continuar e ela não atrapalhou ninguém. Se fosse uma mesa, né, ela entrando por debaixo, não faria sentido, né? E é uma coisa que eu, às vezes me perguntava sobre essa história e depois que eu fui entender, me ajudou bastante, né? Muito bem. E aí ela traz então ela vai por detrás, né? Se aproxima por detrás, já que isso era possível. E uma das regras de hospitalidade naquela época é que ninguém era proibido de entrar no banquete. Uma coisa comum naquela época era ter banquetes em alguma casa e ter os convidados que deveriam ser recebidos lavando os pés, dando um beijo, né? O convidado da casa recebia, né, o convidado de uma maneira especial. Aliás, o dono da casa recebia o convidado de uma maneira especial e outros podiam entrar. A casa ficava aberta e qualquer pessoa que passando por ali visse, olha, está tendo um banquete na casa do fulano, vou entrar para ver quem está lá. E as pessoas sentavam ao redor, no chão, e ficavam ali assistindo o banquete, porque normalmente tinha ali alguma música, tinha às vezes alguém cantando, tinha às vezes até alguma dançarina, né? Não sei se é o caso de Jesus, a Bíblia não diz, mas sempre tinha alguma coisa, algum entretenimento, e também tinham as discussões acaloradas, né? Se naquela casa tinha algum mestre, rabino, aí sempre tinha os ensinamentos, né? E muitos mestres ali usavam isso para ganhar banquetes, sentar nas primeiras mesas, como Jesus dizia, né? Então, isso era comum, as pessoas podiam entrar. E aí também mais uma explicação por que essa mulher entrou, ela sabia que Jesus ia estar lá, foi e entrou como qualquer pessoa podia entrar. Só que a diferença é que o convidado
Os pés deviam ser lavados, ele deveria receber um beijo, ele deveria receber óleo, né, na cabeça para ungir. Agora, os que não eram convidados, mas estavam ali para assistir, entravam e sentavam e não recebiam esse tratamento, né? Muito bem. As pessoas estavam ali ao redor, estava ali aquela mulher, e por que não queriam, naquele momento a mulher não queria chamar a atenção, ela não queria atrapalhar o banquete. Então ela vai por detrás, né, e provavelmente ela não quis que acontecesse aquilo, ela não planejou chorar. Mas ela, ao lavar os pés de Jesus, né, ou ao se colocar aos pés de Jesus, não conseguiu conter as lágrimas, né? Se ajoelhou ali e, no contexto da história, como a gente já leu, talvez ela justamente se ajoelhou para limpar os pés de Jesus, justamente porque Simão não fez. Então a mulher, veja, ela estava assistindo o banquete. Ela vê que Jesus está lá. E ela vê que Jesus não estava com os pés limpos. Se ela chegou depois de Jesus, ela vê que Jesus não está com os pés limpos. Não está com o cabelo, né, ungido, porque passava óleo no cabelo e ele dava uma hidratadazinha, né? O cabelo normalmente naquela região era seco por causa da região seca, por causa da poeira. Então o óleo dava aquela lustrada, né, melhorada no cabelo. Então a mulher, se ela chegou depois de Jesus, ela pôde perceber isso. Se ela chegou antes, ou se ela já estava por ali antes, ela viu que Simão recebeu Jesus de uma maneira seca, né, sem a educação. E talvez justamente por isso, ela se ajoelha para limpar os pés de Jesus. E não contém as lágrimas. E nessa hora então que ela decide derramar o seu nardo puro, né, o seu unguento, para perfumar os pés de Jesus. E aí ela começa a beijar e manifestar ali o seu agradecimento, né? E a sensação de que ela é amada. E também, por ela se sentir amada, ela então demonstra amor por Jesus, entrega o que ela tinha de melhor, né? E só de uma mulher, mais um detalhe interessante, ela seca o pé de Jesus com os cabelos, que era algo também comum. Uma mulher judia, uma mulher decente, não deveria aparecer na rua para outras pessoas de cabelo solto. Tinha que estar com véu, né? E o cabelo tampado. Mas, naquela hora, ou porque ela já estava sem o véu, ou porque ela não se importou com mais ninguém ali do lado, ou ela já estava sem o véu, ou ela tirou. E na minha opinião, eu acho que o mais importante não é isso, o mais importante é justamente que ela não estava ligando para mais ninguém do lado, mas somente com Jesus, e ela então seca com os cabelos. E ela então chora ali, né, seca, e mostra os cabelos ao ar livre, né, para todos, e beija os pés de Jesus. Então há algo muito especial acontecendo ali. E a gente não tem como saber se ela foi fazer isso porque Simão não fez, ou se ela simplesmente chegou lá e não pôde se conter, desejou fazer isso, né? Mas de qualquer maneira, aconteceu, e isso foi uma lição, né, que Jesus usou depois com Simão. Bom, agora vamos ver a segunda parte da nossa análise, o contexto de Simão. Simão já demonstra seu preconceito logo ao receber Jesus sem dar as devidas saudações, né? Não fez nada o que, vamos dizer assim, a regra de ética e educação e hospitalidade recomendava. Depois, ele ainda deixa mais claro o quanto ele julga Jesus como inferior ou como não importante por deixar que a mulher pecadora o tocasse. Se ele se importasse com Jesus, ele não deixaria, ele se preocuparia e dizia, olha, mulher, não toque nele. Ele repreenderia a mulher. Então, esse seria o comum entre dois fariseus. Jesus está deitado, não está vendo a mulher se aproximar, e ele está vendo,
ele diga, olha, ele tentaria evitar, né? Simão nem olha para a mulher e não se preocupa com ela e não se importa se ela já estava ali e se ela já era impura e se ela ia tocar em Jesus, porque para ele Jesus não tinha esse valor, né? E Jesus tinha curado Simão da lepra, isso nós vemos em Mateus. Jesus curou ele da lepra. E ele fez o banquete, parece que como para expressar uma gratidão, mas que tipo de gratidão ele quis demonstrar? Talvez aquela bem simples, assim, olha, eu agradeço, você me curou, está aqui um banquete, já paguei, né? Paguei o favor e estamos quites, não precisa pedir mais nada. E Jesus estava ali para ensinar algo para Simão também, né? A gente tem que lembrar disso. Mas Simão, porém, achou talvez que não precisasse de mais nada de Jesus e por isso fez o banquete e achou que estava muito bom. E a impressão que ele tinha de si mesmo é que ele era uma boa pessoa. Aos olhos de Deus, aos olhos dos homens. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu não fumo, não bebo, não roubo, não mato, eu não faço mal para ninguém, né? Sou uma boa pessoa. E isso fica claro também no fato de que ele não ter feito nenhuma das tradições, né, que indicam ali, como a gente mencionou, o beijo, lavar os pés ou o óleo na cabeça. E só o fato dele não lavar os pés já é ruim, mas de não dar o beijo é um sinal marcante assim de desprezo. Analisando o contexto da época, é realmente desprezo, não me importo. Eu te convidei aí só por educação, só para, sabe assim, não queria que você estivesse aqui, mas por algum motivo eu tive que trazer você aqui, come aí o banquete, vai embora, não me importo com você. A falta do beijo é muito grave, né? É como se considerasse o hóspede inferior. Sabe assim, convidou alguém e veio o empregado junto. Nem olho para a cara do empregado, nem dou beijo nele, né? Então é mais ou menos assim que Simão está agindo, tratando Jesus como alguém inferior. E a mulher, nós podemos dizer assim, que ela tinha uma consciência da sua necessidade. Ela percebia que precisava de Jesus. Simão, pelo contrário, achou que não precisava, apesar de ter sido curado, né? Bom, e agora vamos ver o contexto de Jesus. Por que Jesus estava ali, sabendo tudo isso? Bom, primeiro Jesus queria ensinar a Simão quem ele era. Duas coisas podemos dizer que Jesus queria ensinar, né? Primeiro, quem ele era, ou seja, o Messias, o que podia perdoar pecados, o Salvador. E também ele queria ensinar para Simão o que ele veio fazer. O que ele veio fazer? Ele veio salvar, ele é o Salvador, perdoador de pecados, né? O que veio trazer o perdão do Pai. O sacrifício, né? O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E ele precisava ensinar isso mais para Simão do que para a mulher, claro. Jesus estava ali, a gente não pode tirar isso da mente, que Jesus estava ali, naquele lugar, por causa de Simão. Apesar de ser um arrogante, apesar de ser um fariseu, apesar de ser uma pessoa se sentindo superior, né? Uma pessoa que tinha ali, como a gente costuma dizer, o rei na barriga, Jesus estava ali por ele, não tem outra explicação. Aquela mulher já tinha sido alcançada por Jesus, aquela mulher já se sentia perdoada. Aquela mulher entrou ali e manifestou tudo aquilo e Jesus permitiu que isso acontecesse, sabia que ia acontecer justamente porque o alvo da sua obra ali era Simão, não era a mulher, né? E claro, os discípulos e todos que estavam ali em redor estariam sendo beneficiados também, né? Mas esse é um ponto que a gente não deve esquecer, né? Simão, apesar da sua arrogância, era um pecador importante para Jesus, que Jesus queria salvar também, né? E às vezes a gente fica assim preso à ideia de que a mulher era sofrida e fez algo de bom e Simão era arrogante e fez algo de ruim. Como se fossem duas pessoas, né, que uma deve ser cuidada por Deus e amada por Deus e a outra já não merece, né? Não, ambos são pecadores, ambos são carentes do amor de Deus e precisam do perdão, da graça, né? E por isso que Jesus estava ali também. Esse é um detalhe importante dessa história.
E agora sim podemos, entendendo o contexto dos dois, né, de Jesus, podemos ir para a parábola. A parábola, Jesus compara o pecado com uma dívida. Fica claro isso. E que todos somos devedores. Né? Todos somos devedores. E um aspecto importante da parábola é que ambos os devedores não tinham como pagar. Claro, não tinham como pagar. E assim é o pecado para nós, não temos como pagar. Não importa se a dívida era 50 ou 500. A questão é que era um valor impossível de ser pago, porque a gente sabe que o pecado é a morte, né? E também não importa quem deve mais, porque o perdão que Cristo oferece não leva em conta a quantidade dos pecados, ou, vamos dizer assim, o tamanho dos pecados, mas a sinceridade do pecador. Então, feita essa introdução, eu quero dizer o seguinte: o ponto principal é que essa parábola não se refere ao tamanho da dívida. Essa parábola se refere à gratidão que a pessoa sente por ter recebido o perdão. Se todos nós somos pecadores e devemos, quem se sente mais perdoado é aquele que entende a gravidade dos seus pecados e entende a obra de Jesus. Não tanto aquele que tem mais pecado ou menos. A questão não é essa. Então, essa parábola está relacionada com, não tanto com o tamanho do mal que eu fiz, né, o tamanho da gravidade do pecado, mas com a gratidão que se sente. E a questão para se sentir gratidão, a questão não é o tamanho do pecado, mas o tamanho da necessidade que eu sinto de me libertar desse pecado. Percebe? Então, se a questão não é o pecado e sim a gratidão, o foco não é a necessidade da gratidão em si, mas o quanto eu quero esse perdão, quanto eu preciso, a necessidade que eu sinto de me libertar. Se eu posso explicar melhor, vamos dar um exemplo, né? Imagina que você tem um pecado na sua vida que só faz mal para você, não faz mal para ninguém. Vamos supor assim, se fosse qualificar ele, né, na sociedade, seria algo pequeno. Seria uma questão pessoal. É algo que é contra a palavra de Deus, é pecado. A gente sabe que a Bíblia não faz diferença de pecados, apenas diferença de consequências. Então, baseando na consequência, ela é uma consequência pequena. Poderíamos considerar esse pecado pequeno, pela sua consequência. Só faz mal para você, mas para ninguém. E esse pecado, vamos supor que você está lutando com ele, mas você gosta. Você gosta, né? Você faz aquilo porque gosta e é difícil você se libertar dele e você tem lutado com outras coisas, deixando ele para lá, deixando ele por último. Assim, não, vou cuidar desses outros aqui primeiro, depois eu vou mexer nesse que eu gosto. Mas você sabe que é errado e pede perdão a Deus. E vamos supor que você receba uma visão de Jesus. Ou num sonho, ou até em realidade, você recebe uma visão de Jesus olhando para você, dizendo, apareça para você, dizendo para você assim, olha, filho, eu te perdoei desse pecado. Esse pecado que você tem, eu já perdoei. Como você se sentiria? Você ia ficar aliviado. Você, puxa, realmente, esse era um pecado que eu gosto, que eu cometo sempre, que eu não estava nem dando muita atenção para ele, estava cuidando de outros maiores e esse é pequeno, e às vezes até ficava na dúvida se é pecado ou não, mas Jesus me perdoou, olha que bom, legal, gostei, né? Agora, pensa assim, qual seria, né, a grandiosidade disso? Eu acho que seria pequena, gente. Jesus me perdoou, eu acredito que Jesus me perdoa quando eu peço, então tá tudo certo. Agora, pense por outro lado. Imagina que você cometeu um crime terrível, um assassinato, uma coisa grave. Você fez algo que você não queria fazer, e na hora da raiva, no momento ali incontrolável, você fez algo horroroso, horrível, hediondo. Algo que é assim, péssimo, que você se sente mal todos os dias, você se arrepende, você não acredita como você fez aquilo, você não entende por que aquilo aconteceu, e você está se sentindo péssimo com isso, e você está aflito, e aí a mesma coisa acontece. Jesus aparece para você de alguma maneira
e diz assim: filho, eu te perdoo, já te perdoei por esse pecado. Agora pensa na sua sensação. Pensa no desejo que você vai ter de se ajoelhar aos pés de Jesus e beijar e agradecer. E sabe, pegar lá um dinheiro que você tem guardado no banco, na sua poupança, e ofertar assim para Deus com aquele desejo assim com aquela alegria, melhor dizendo, do peso que Deus tirou das suas costas, aquela coisa ruim que você tinha e agora foi libertado. Você consegue entender a diferença aqui pelo esse exemplo? A questão não é especialmente o tamanho do pecado, mas a necessidade que eu tenho de ser livre dessa culpa, desse peso. Talvez não só a culpa, mas o arrependimento, aquele remorso, né? Aquilo que fica martelando na sua cabeça, aquela sensação ruim que muitos pecados trazem e outros não. Tem pecados que infelizmente nos traz realização, traz assim aquele prazer, né? Um momento agradável. E aí que está a questão. Em qual momento, né, eu me sinto realmente perdoado e eu me sinto que eu preciso desse perdão? E é justamente o ponto aqui dessa parábola que eu acho que é o ponto principal, que ela acaba passando despercebido, né? Então, a parábola está baseada num princípio que diz assim: a avaliação das bênçãos recebidas está em proporção direta com a necessidade que se sente de recebê-las. Então, vou repetir: a avaliação da bênção que eu recebo, seja o perdão, né, ou a libertação, está em proporção direta com a necessidade que eu sinto de receber. É como se você tem vamos supor assim, você tem um carro bem grande, você tem um carro bom, novo, bonito, e você não precisa de carro. Você tem um carro ótimo, tem ali o último Corolla lá, o mais novo, carro sem defeito, perfeito, vai durar muito. E aí você está no mercado e tem a promoção lá e você ganha um Fiat Uno. Você vai fazer o que com o Fiat Uno? Você vai falar: tá, eu ganhei um Fiat Uno. Legal, fiquei feliz. Mas eu tenho um Corolla. O que você vai fazer? Você vai vender e pegar o dinheiro e fazer alguma outra coisa, né? Você não vai ficar triste porque você ganhou, né? Mas, para quem tem um Corolla e, vamos dizer assim, não está precisando de outro carro, ganhar um Fiat, você pode até dar para alguém, né, que você gosta, da sua família e tal, mas não é aquela coisa, né, de você, por exemplo, estar há 10 anos tentando comprar um carro, andando de bicicleta, sofrendo no calor, e um belo dia você ganha um Fiat Uno. Seria outra coisa, né? Então, você percebe que a avaliação do que você recebe está relacionado com a necessidade de receber. É assim na nossa vida. Com os bens materiais, é assim a nossa avaliação com as coisas que recebemos de Deus. Então, quando a gente sente necessidade de algo e a gente recebe, aquilo tem um valor muito maior do que quando você recebe sem perceber que você precisava. E aqui está o ponto, né? Quando Jesus conta a parábola, ele fala de um que devia mais e um que devia menos. E ele está diante de Simão e a mulher. Quem é quem? Ele fala, um devia 500 e o outro devia 50. E ele está falando para Simão e para a mulher. Quem é que devia mais? Será que o 500 é a mulher? Ou será que o de 500 era o Simão? E aí que vem a questão, né? Nós automaticamente pensamos, quem devia 500 era a mulher, por isso que ela se sente assim. E quem devia 50 era o Simão, e ele achou que não devia muito. Será que é isso? Ou será que é Simão que deve 500, mas ele não sabe que ele deve 500? Ele não percebeu, né? E a mulher às vezes devia só 50, mas ela precisava muito desse perdão de 50. Para ela, 50 era o Fiat Uno. Para ela, o 50 estava maravilhoso. E o Simão, ele já tinha um Corolla, né? Mas ele deve muito mais. Então você percebe que não necessariamente, quando ele fala um devia 500, um devia 50, não necessariamente o de 500 é a mulher.
a questão que Jesus está trazendo para a reflexão de Simão. Simão, quem deve mais? Não é quem tem mais pecado. A questão não é quem tem mais pecado, a questão é quem acha que precisa mais. Quem sente que precisa mais. Talvez Simão deva 500, mas acha que só deve 50. E a mulher deve só 50, mas na mente dela, ela acha que deve 500, porque ela se sente a pior das pecadoras. E aqui está a questão, como eu me sinto diante de Jesus? Como que você vai até Jesus? Como você tem ido? Como tem sido a sua relação com Jesus na hora de orar? Você vai como aquele que diz assim, bom, obrigado, Senhor, porque eu não sou como alguns pecadores por aí. Aí já é outra parábola, né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual fulano, ciclano. Você vai diante de Deus pensando assim, Senhor, olha, hoje foi um dia bom, deu tudo certo, eu não fiz nada de errado. Você vai como aquele que só deve 50? Ou você vai realmente entendendo que você deve 500 todos os dias, a cada minuto? Você deve muito para Jesus. E é por isso que Jesus não pergunta para Simão, ele não pergunta assim, quem deve mais, quem deve menos? Ele pergunta, quem amou mais? Quem amou mais? E é interessante, né? A pergunta de Jesus fica, quem amou mais? Um é fariseu, legalista, preconceituoso, o outro é a prostituta. Veja que interessante, né? Veja que Jesus ele está conduzindo a situação para o coração deles. Ele está colocando aquela visão de Simão sobre a mulher, sobre ele, para o íntimo, para o coração. Simão, a pergunta para Jesus seria, a pergunta de Jesus, né, seria, o quanto você precisa de mim? E a pergunta que eu quero que fique no seu coração e que guarde na sua memória, na sua mente, com esta mensagem é, o quanto eu preciso? O quanto eu reconheço que preciso? Porque isso vai determinar o quanto eu amo, o quanto eu dependo de Deus, o quanto eu confio em Deus. Porque se eu sei que eu dependo totalmente, eu confio totalmente, eu me entrego totalmente. Eu não tenho medo de entregar tudo, eu não tenho medo de dar tudo que eu tenho, porque eu sei o quanto eu preciso, eu sei o quanto eu sou pecador e o quanto eu dependo da graça. Agora, se eu acho que eu estou bem, que olha, beleza, eu já sou um cristão bem avançado, já, nossa, ando com Deus há 10 anos, aí eu vou entender que eu não preciso muito, né? Aí eu vou orar assim, sabe, naquela coisa, calma, eu vou ficar mais... A minha vida espiritual vai refletir isso. E eu digo, tem muita gente sendo laodiceia, morno, né, na vida espiritual hoje por causa disso. Porque não reconhece o quanto precisa. Se entendesse o quanto precisa e o quanto Jesus veio doar, daria tudo, entregaria tudo diariamente. Precisamos refletir sobre isso diariamente na nossa vida espiritual. E o verso 44, finalizando, Jesus volta-se para a mulher e pela primeira vez Jesus se voltou diretamente para a mulher e também pediu que Simão olhasse, é como se ele chamasse atenção, olha o que ela fez e olha o que você não fez. Você não me lavou com água, ela me lavou com lágrimas. Você não me deu beijo, ela me beijou os pés. Você não pôs azeite na minha cabeça, ela deu um unguento precioso, muito maior do que azeite. Então, percebe? Olha a diferença você. Então aqui, concluindo a nossa mensagem de hoje, aqui temos um resumo, né, de 2 tipos de cristãos. Temos uma visão aí de 2 tipos de cristãos. O cristão que é como a mulher é aquele que está disposto a qualquer sacrifício, que está disposto a dar o seu melhor, que faz o que for preciso para Deus porque ele sabe quem é Deus, ele sabe o quanto precisa. Agora o cristão que é como Simão é aquele que faz o mínimo e acha que está fazendo muito, porque
ele talvez já fez no passado, sabe? Não já fiz muito, já, né? Como se a vida dele com Deus agora, ó, ele, Deus assim, ó, né? Ele já sabe tudo, ele já fez tudo, ele já tem, né, aquela sabedoria imensa, e ele agora anda meio de lado, né? Anda assim, né? Já acha que não precisa mais tanto. O cristão, como a mulher, ele vai entender 3 coisas. O que ele recebeu de Jesus, a graça, o perdão, o que significa isso? Quem é que deu, né? Quem é Jesus? E o mais importante, como mencionei, o quanto ele precisa. São essas 3 coisas que fazem a diferença entre um cristão semelhante à mulher e um cristão semelhante a Simão. O que ele nos deu, quem ele é e o quanto eu preciso. É fundamental. Então, o cristão, como Simão, não entendeu quem é Jesus ainda, não entendeu o tanto que ele está dando e não percebeu o quanto ele precisa. E eu queria deixar essa reflexão com você. O quanto você precisa de Deus. O quanto você precisa de Cristo. O quanto você tem dedicado. O quanto você tem se entregado. Isso reflete o quanto você precisa. Se você realmente crê que você precisa muito, que diariamente você carece da graça de Deus, que a cada minuto, a cada instante você precisa da graça, do amor de Deus, e o que Ele fez por nós e faz a cada dia é grandioso, maravilhoso demais, então curva a sua fronte comigo e feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, cremos que o que o Senhor fez, faz, está fazendo e ainda vai fazer na nossa vida, na nossa salvação, em todo o processo da salvação que estamos inseridos. É grandioso, maravilhoso, esplêndido, extraordinário demais. É tão esplêndido, tão extraordinário que nós não merecemos, nos sentindo indignos. E a cada instante carecemos da Tua graça, a cada instante, a cada batida do coração, precisamos do Senhor desesperadamente. E é por isso, ó Pai, que nós entregamos nossa vida completamente ao Senhor. Porque se não fizermos isso, nossa vida não tem sentido. Nada mais é importante. Nos ajude, como aquela mulher, não nos importar tanto com o que os outros vão pensar ou o que vão dizer, mas nos entregar ao Senhor completamente. Se há alguém me ouvindo agora, na dúvida entre o batismo, na dúvida entre a entrega, eu queria que o Senhor abençoasse essa vida para que ela entendesse que ela precisa se entregar completamente, que essa é a hora, e que o Senhor faça com que ela decida, porque o tempo está terminando. E permita, Pai, que possamos compreender realmente que, como aquela mulher, não há nada mais importante do que nos entregar completamente ao Senhor. Essas são bênçãos que nós pedimos, orando junto aqui com esta comunidade. Eu entrego a vida de cada um aqui em Tuas mãos e nós já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, todos os irmãos aí de Curvelândia, um forte abraço virtual aí, recebam o meu abraço, o meu cumprimento, e eu espero realmente que a sua vida espiritual cresça, né? E Deus abençoe você. Recomendo aqui, né? Faço um convite para você. Nós temos um canal no YouTube, chama Espiritualmente Saudável. Se você quiser fazer aí apoiar o nosso projeto, né? Nos auxiliar nesse projeto, queria convidar você a visitar lá o nosso canal no YouTube, chama Espiritualmente Saudável. Fazemos reflexões ali, está começando ainda, mas convido você a visitar a gente lá e a auxiliar, apoiar o nosso projeto de pregação online, né? Já que hoje isso é tão necessário. Que Deus abençoe você, uma ótima noite e um abraço aí ao Giovanni e que Deus conduza a vida de cada um de nós.